Você já ouviu falar do projeto chamado Novo Brasil? À primeira vista, ele parece apenas mais um conjunto habitacional sendo construído em São Paulo. Mas quando começamos a olhar os números com mais atenção, a história muda completamente. Estamos falando de bilhões de reais em investimentos, milhares de apartamentos sendo erguidos e um plano urbano capaz de transformar regiões inteiras da maior cidade do país. Tudo isso concentrado em um curto período de tempo. E isso levanta uma pergunta inevitável. Por que agora? Por que tantos projetos habitacionais gigantescos estão sendo lançados quase ao mesmo tempo? Seria apenas uma tentativa de resolver o histórico déficit de moradia da cidade? Ou existe algo maior acontecendo por trás dessas obras? Para entender essa história, precisamos seguir algumas pistas, e a primeira delas nos leva até a zona sul da maior cidade do país. Mas antes de chegar ao projeto em si, é importante entender o tamanho do problema que ele tenta resolver. O estado de São Paulo enfrenta há décadas um enorme déficit habitacional. Estudos urbanos apontam que mais de 1 milhão de moradias faltam em todo o estado, enquanto somente na capital, centenas de milhares de famílias vivem em condições precárias. Muitas vivem em áreas de risco, outras em ocupações irregulares, e outras ainda pagam aluguel que consome grande parte da renda familiar. Ao mesmo tempo, existe um paradoxo urbano. Milhares de imóveis permanecem vazios ou subutilizados, enquanto a demanda por moradia cresce. Esse cenário criou uma pressão social e política enorme nos últimos anos, e é justamente nesse contexto que surgem novos programas habitacionais e grandes projetos urbanos. Um desses projetos é o Conjunto Habitacional Novo Brasil, localizado na região da Capela do Socorro, na zona sul de São Paulo. E ele não é pequeno, muito pelo contrário. O empreendimento foi planejado para ter 2.711 unidades habitacionais, destinadas principalmente a famílias de baixa renda. Isso significa que cerca de 10 mil pessoas poderão viver nesse novo espaço urbano. Para muitos, isso representa muito mais do que um simples endereço. Significa sair de áreas de risco, deixar para trás moradias precárias e finalmente ter acesso à infraestrutura básica e serviços públicos que antes estavam distantes. Mas o impacto do projeto vai além das famílias diretamente beneficiadas. Ele representa também um movimento estratégico dentro da cidade. As primeiras entregas dessas moradias estão previstas para o primeiro semestre de 2026, enquanto outras unidades devem ser concluídas até 2027. Isso indica que o projeto está sendo executado em etapas cuidadosamente planejadas. Cada etapa não apenas entrega moradias, mas também estrutura um novo espaço urbano. E é justamente isso que torna o Novo Brasil diferente de muitos conjuntos habitacionais do passado. Durante décadas, projetos habitacionais no Brasil muitas vezes foram construídos de forma isolada. Casas eram entregues, mas a infraestrutura demorava anos para chegar. Escolas, hospitais e transporte público frequentemente surgiam apenas depois. O resultado eram bairros incompletos e comunidades que precisavam lutar por serviços básicos. Mas neste caso, o plano parece seguir outro caminho. O Novo Brasil não foi pensado apenas como um conjunto de prédios. Ele foi concebido como um novo bairro completo. No planejamento do projeto não estão previstas apenas residências. Estão incluídos também diversos equipamentos públicos. Entre eles está uma unidade básica de saúde, responsável por atender a população local com serviços médicos essenciais. Também estão previstos 2 centros de educação infantil, que permitirão que crianças da região tenham acesso à educação desde os primeiros anos. Outro equipamento importante é o Armazém Solidário, voltado para iniciativas de segurança alimentar. Além disso, a região também contará com o CEL Padre Chicão, um centro educacional unificado que reúne atividades educacionais, culturais e esportivas em um único espaço. Esse tipo de estrutura representa uma mudança importante na forma como bairros populares são planejados. Em vez de construir primeiro e pensar nos serviços depois, o modelo tenta integrar tudo desde o início. Mas a infraestrutura não para por aí. O projeto também prevê rede completa de saneamento básico, sistema viário planejado, áreas verdes e espaços de convivência, calçadas acessíveis e espaços de lazer para a comunidade. Isso significa que o Novo Brasil não será apenas um local para morar, mas pretende se tornar um novo polo urbano dentro da região da Capela do Socorro. Conforme analisamos mais profundamente o contexto desse projeto, percebemos algo ainda mais curioso. O Novo Brasil não está sozinho. Na verdade, ele é apenas uma peça de um movimento muito maior que está acontecendo na cidade. Esse movimento faz parte de uma estratégia habitacional mais ampla ligada ao programa Pode Entrar. Criado pela Prefeitura de São Paulo, o programa busca ampliar a produção de moradias populares utilizando uma combinação de recursos públicos e parcerias com o setor privado. O objetivo é reduzir o enorme déficit habitacional existente na cidade.
A previsão é que mais de 7.000 novas unidades habitacionais sejam entregues a partir de 2026, distribuídas por diferentes regiões da cidade. Entre os projetos que fazem parte desse plano estão empreendimentos como o residencial Bresser 6, localizado na região da Moca, projetos habitacionais na região de Perus e também a primeira fase do empreendimento Reserva Raposo. Somados, esses projetos representam mais de R$ 1,5 bilhão em investimentos. Além da prefeitura, projetos desse porte frequentemente contam com apoio estadual. Durante o governo de Tarcísio de Freitas, o estado de São Paulo ampliou programas voltados à habitação e regularização fundiária. A atuação acontece principalmente por meio da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano, conhecida como CDHU. Essa cooperação entre prefeitura e governo estadual ajuda a viabilizar projetos de grande escala. E quando somamos esses investimentos com outras iniciativas de urbanização, percebemos que o impacto pode ser ainda maior. Um exemplo disso é o projeto de requalificação urbana do Parque das Flores, localizado na região de São Rafael, na zona leste da cidade. Esse projeto prevê investimentos de R$ 250 milhões e tem como objetivo melhorar as condições de vida de mais de 5.000 famílias, com obras que incluem saneamento básico, pavimentação de ruas, canalização de córregos e melhoria da infraestrutura urbana. Ou seja, o que estamos vendo não é apenas construção de casas, estamos vendo um processo mais profundo de reorganização urbana. Uma estratégia de requalificação urbana em larga escala que utiliza o investimento habitacional como motor para transformar regiões inteiras da cidade. Em vez de focar apenas em moradias, o plano busca criar bairros completos, com infraestrutura, serviços e oportunidades. Quando uma área recebe investimentos em infraestrutura, novos serviços e atividades econômicas tendem a surgir. Isso pode gerar empregos, melhorar a mobilidade urbana e elevar a qualidade de vida da população local. Mas projetos dessa magnitude também levantam perguntas importantes. Qual será o impacto desses investimentos no longo prazo? Como esses novos bairros serão integrados ao restante da cidade? E até que ponto esses projetos conseguirão realmente reduzir o déficit habitacional da maior cidade do Brasil? Grandes projetos urbanos costumam levar anos entre planejamento, aprovação e construção, e por isso muitas das obras que começam a ser entregues em 2026 e 2027 foram planejadas anos antes. Mesmo assim, o calendário político sempre influencia o ritmo das obras. Prefeitos e governadores costumam acelerar entregas em momentos estratégicos de seus mandatos, porque projetos visíveis como moradias, hospitais e escolas mostram resultados concretos para a população e reforçam a imagem de gestão ativa. Por isso, grandes projetos urbanos quase sempre envolvem dimensões sociais, econômicas e também políticas. Agora eu quero saber a sua opinião. Essa enorme onda de investimentos em habitação e infraestrutura representa realmente um novo modelo de desenvolvimento urbano? Ou você acredita que existe algo mais por trás dessa aceleração de projetos e bilhões em investimentos? Deixe sua opinião nos comentários, porque uma coisa é certa: os próximos anos podem redefinir não apenas bairros, mas também o próprio conceito de cidade no Brasil.